Então, a gente tem um casamento, todo cirurgião de catarata que faz uma biometria, implanta uma lente intraocular planejada, é um cirurgião refrativo também, né? Então, as lentes monofocais tóricas, elas trazem o benefício da asfericidade também com a correção do astigmatismo que degrada a qualidade da visão. Agora, isso tem vantagem para todo mundo? Depende. Aqui você tem uma lente esférica do lado de uma asférica. Quando o paciente tem uma pupila pequena, em geral a miose senil, não vai ter grande diferença na qualidade da visão, tá? Então, quando o paciente tem uma pupila grande, aí sim o paciente vai se beneficiar de uma lente asférica. As lentes asféricas, elas também são pouco amigáveis a qualquer refração residual. A lente asférica vai dar uma qualidade de visão melhor quando ela está próxima à emetropia. Qualquer residual de refração tende a degradar mais a imagem do que uma lente esférica, tá? E elas também são muito pouco amigáveis quanto à centração. Essas lentes elas têm que ficar próximas à emetropia, bem centralizadas, porque senão existe sim uma perda da qualidade da visão. Ela pode ser mais um problema do que uma solução, tá? As lentes esféricas, elas dão um pouquinho de pior qualidade de imagem, mas dão uma melhor profundidade de campo. Os pacientes, às vezes, têm uma visão 20/30 J2, enquanto as asféricas vão dar uma visão 20/15 J8, tá? Então, a gente perde uma profundidade, né, de campo, tá? Então, os maiores beneficiados das lentes asféricas vão ser os pacientes que vão estar com emétropes, aqueles com pupilas maiores, com as lentes centradas, pós-cirurgia refrativa para correção de miopia, que na correção com excimer laser, quando você torna a córnea mais oblada, você aumenta a aberração esférica positiva, então as lentes com asfericidade negativa são indicadas nesses casos. E para glaucoma, tá? Nesse caso aqui, que é o tema da aula, que eu vou chegar aqui um pouquinho mais lá para frente, tá? Bom, a gente sabe que as lentes asféricas, clinicamente, elas já oferecem, elas dão para os pacientes uma melhor sensibilidade ao contraste. E aqui é o foco da aula para a gente falar que glaucoma é uma doença que, antes de dar uma perda de campo visual, uma perda de visão, ela leva a uma perda de sensibilidade ao contraste. Então, a lente asférica é boa para isso, melhor para eles. Esse aqui é um exemplo, onde está essa seta amarela aqui, é um paciente pré-operatório de catarata. Esse aqui é o PSF, que é como essa pessoa vê um ponto no infinito, tá? Tá tudo distorcido. Como ela vê a tabela de Snellen aqui com uma qualidade ruim, e aqui a sensibilidade ao contraste. Aqui embaixo, em vermelho, quanto ela tinha de aberração esférica. Isso no pré-operatório, uma catarata. E aqui o pós de uma lente asférica, ou seja, você tem uma diferença muito grande na qualidade de visão, ó, como ela via um ponto antes e como ela vê depois, tá? Como melhora a sensibilidade ao contraste, como diminuiu aqui absurdamente a aberração esférica, ali de 0,068 para 0,007. Tá? Então, a gente consegue clinicamente esses resultados com as lentes intraoculares asféricas, sim. E essas lentes, elas deram para a gente outro benefício, tá? Como elas têm uma parte que é mais curva e outra mais plana, elas são mais finas. Então, as lentes mais finas faz que a gente consiga fazer incisões menores e a gente vai induzir com incisões menores menos astigmatismo, menos aberrações de alta ordem, sendo uma cirurgia menos invasiva, com maior segurança? Talvez, mas eles proporcionam lentes mais finas que a gente seja um pouco menos invasivos, tá? E a gente tem aqui um casamento de catarata com refrativa, né? Porque você vai corrigir o grau também, quando o objetivo principal seria uma reabilitação visual de tirar aquela opacidade ali, para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, uma maior qualidade de visual, uma maior independência dos óculos, né? Então, a gente tem um casamento, todo cirurgião de catarata que faz uma biometria, implanta uma lente intraocular planejada, é um cirurgião refrativo também, né? Então, as lentes monofocais tóricas, elas trazem o benefício da asfericidade também com a correção do astigmatismo que degrada a qualidade da visão. Agora, a partir de qual magnitude de astigmatismo que a gente tem que se preocupar nessa correção? Existem trabalhos de ótica que dizem que astigmatismo até baixos, até uma dioptria, eles podem causar uma degradação da visão. Mas esse aqui é um trabalho muito legal que eu gosto muito, o Pablo Artal, da Espanha, que ele mostra o seguinte:
Na imensa maioria dos pacientes, quando você tem um astigmatismo de até meia dioptria e a visão binocular, isso não degrada a qualidade visual. E vocês podem fazer esse teste no consultório. Você faz a refração dos 2 olhos, um de cada vez, né? E você chegou na melhor refração possível. E aí você deixa o paciente com a visão binocular, o paciente enxergando com os 2 olhos. Você pode tirar meia dioptria, que em geral eles não vão se queixar. Então, meia dioptria com a visão binocular é totalmente tolerado, tá? O astigmatismo, tá? Tem alguém com o microfone. Maria Fernanda, por favor, desliga o microfone. Obrigada. Isso. A maior parte dos pacientes não vão ter um astigmatismo tão alto, então a lente tórica não vai ser uma panaceia. Mais ou menos até 30% dos pacientes vão ter um benefício de implante de lente tórica para correção de astigmatismo. Tá? Aqui, mais de 4.500 olhos, mais ou menos aqui 83% das pessoas têm o astigmatismo acima de 1,5 dioptria. Tá? Falo acima de 1,5 porque a gente está planejando deixar até meia dioptria, mas você tem opções para, de repente, fazer troca o local da incisão, incisão relaxante limbar. As lentes tóricas têm um benefício realmente também, mas vai ter muito benefício para em torno de 15% a 30% dos pacientes. Tá? Então, como estratégia para a gente corrigir o astigmatismo dos pacientes, a gente pode fazer a incisão no meridiano mais curvo, um efeito aproximado de meia a 0,75. Isso é variável. Se você faz a incisão superior, você tende a induzir mais do que a temporal. Quanto maior a incisão, maior é o efeito de aplanamento. Mas você gera um aplanamento assimétrico, onde você faz a incisão aplana mais do que a 180. Então, isso gera, em geral, uma aberração de alta ordem chamada de coma. As incisões relaxantes limbares, a gente pode corrigir até 2, 3 dioptrias, mas é variável, tem uma regressão, tá? Você pode também ter perfuração, infecções, enfim. E as lentes tóricas a gente pode corrigir astigmatismos maiores, tá? E é estável e pode haver associação com outras estratégias. As lentes tóricas elas dão resultados mais previsíveis, dão resultado imediato, mais duradouro, mais conforto. A gente consegue corrigir dioptrias maiores. As lentes intraoculares tóricas elas funcionam, tá? E elas dão maior independência para a visão sem correção para longe do que as lentes monofocais sensitóricas para quem tem astigmatismo. E elas são superiores à técnica incisional para correção do astigmatismo, tá? Que é um artigo super recente aqui agora do Jonathan, aqui do Grupo do Brasil, na Cochrane, mostrando que realmente as lentes tóricas elas proporcionam um resultado visual melhor do que as incisões, tá? E aqui, por que as lentes multifocais, tá? A gente pensa nas lentes asféricas multifocais. As lentes multifocais, elas funcionam no sentido que elas proporcionam realmente uma menor dependência de óculos para distâncias de longe, de perto e meia distância também. Isso aqui num survey, numa pesquisa dos membros da ASCRS em 2017, mais ou menos aqui 8% das pessoas que responderam só usavam as lentes multifocais. Naquela época, é bom lembrar que não tinha as trifocais ainda lá. A trifocal primeiro que teve nos Estados Unidos é a PanOptix, que acabou de chegar lá. Mas a maior parte dos médicos tende a não indicar por conta de questões de custo, de preço, de valor, enquanto 36% eles tinham uma certa resistência quanto aos fenômenos visuais que essas lentes podem dar, tá?